Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para mais um Ouvecast. O ouvidor pergunta, o especialista responde. E nessa temporada atual estamos falando de comunicação. E a nossa convidada de hoje é a professora doutora Adriana Alvim, presidente da Associação Brasileira de Ombudsman, Ouvidores Ombudsman. Doutora Adriana, mais uma vez, muito grata aqui com a sua participação. Muito obrigada, doutor José Xavier, uma oportunidade valiosa que eu tenho gostado muito de fazer esses encontros e espero que possa alcançar bastante pessoas. Não, e está alcançando. Realmente a nossa audiência tem aumentado bastante com essa nossa série de falando sobre comunicação, e é uma forma também das pessoas entenderem da importância que é nesse mundo moderno a nossa comunicação. E hoje, doutora Adriana, eu queria falar contigo sobre aqueles princípios da argumentação, né, que a gente entende como sendo 7 princípios. Vamos falar sobre isso hoje? Muito bacana, eu gosto bastante desse tema e eu tive a oportunidade de estudar isso com Thomas Brie, que é um professor importante de comunicação, e é interessante comentar a importância da gente estudar um pouco a questão da argumentação, pelo seguinte, porque a gente sempre é muito preparado, lembra que naqueles outros episódios a gente falou que a linguagem ainda é algo pouco desenvolvida, né, na natureza humana, e que a gente tem um olhar binário, então a gente está sempre atacando quase sempre. Eu vou dar um exemplo aqui interessante, que a gente, toda vez que se aplica esse exercício, é muito comum a resposta que vai se obter. Então, você é um exercício que mostra, por exemplo, eu contando para a Maiara que eu encontro com a Maiara no corredor, eu sou chefe da Maiara e eu sou uma chefe de poucas palavras, e a Maiara havia apresentado um projeto muito interessante. E aí eu chego para a Maiara e digo: oi, Maiara, que bom te encontrar aqui nesse corredor, é muito breve que eu tenho que falar, só que aquele projeto que você apresentou é muito interessante, tem fatos muito adequados, indicadores oportunos, e eu gostei muito. Só que ele não vai rolar, agora não tem condições de ser aplicado. Muito possivelmente, se eu falo isso com a Maiara, imediatamente a reação natural da maior parte das pessoas é dizer: mas como assim? Como não vai rolar? E aí começa a argumentar, né? Por que não tem como? E já começa, né? Uma forma de questionar o porquê não vai rolar. E a gente sempre entende que na comunicação teria sido importante, o que ficou mais claro para a Maiara foi aquela parte do mas, a segunda parte, que foi o risco, que foi a parte negativa. Isso é natural no ser humano. Então, por exemplo, Maiara talvez não tenha visto, nós estamos dando um exemplo hipotético, não tenha visto, por exemplo, que eu disse para ela: que bom encontrar você, eu precisava mesmo falar com você, aquele seu projeto que você apresentou é muito bom, tem pontos muito valiosos, indicadores interessantes, e eu já vou logo para a parte negativa. Como assim não vai dar? Então, o certo, o bom seria, nessa linguagem, eu dizer: que bom eu também encontrar com você, que ótimo. Então, você leu o projeto, gostei muito de saber que você leu. E os indicadores dele, o que você achou dos indicadores? Por exemplo, olha quantas outras coisas dava para serem contabilizadas e celebradas antes de eu perguntar o porquê não. Porque essa pessoa, quando é convidada a dizer o porquê não, ela já vem, às vezes, com muitas coisas. Não, por que não? Por que não? Porque não tem um orçamento. E corta a comunicação, já não tem mais argumentação, né? Então, muitas vezes, o que a gente fala é que a justificativa, quando você dá muita justificativa, é um argumento que não foi pedido, ainda não foi pedido. Quando você justificar muito, assim, é quase que você querendo dizer que é o ponto final da conversa. Exatamente. E quando você pergunta para uma pessoa se sim ou não, ou por que o projeto não vai dar certo, você pode ali morrer a conversa totalmente. Pode matar a conversa. Ela é uma chefe sua, ela já disse que não, ela fala: não tem orçamento e não tem interesse para os próximos 2 anos. E
Aí você vai falar como, né? Então, o que a gente fala inicialmente, que um dos mandamentos, os princípios oportunos, é o melhor argumento inicialmente é a escuta. É escutar claramente, né? Expirar, respirar, inspirar e se inspirar no que você vai falar. A pessoa está dando na fala dela todos os conteúdos para você lidar com esses conteúdos. Como eu disse para vocês, ela deu conteúdo do que foi o projeto, do que os indicadores. Então, aqui tem conteúdo para ser trabalhado antes. Nunca argumentar antes da hora, é o segundo. Apenas no terceiro, se for necessário, se for solicitado. No quarto princípio, a gente sempre comenta um argumento de cada vez e um silêncio em seguida. Para, como a gente já falou, doutor Xavier, anteriormente, o silêncio é muito saudável. Ele deixa a pessoa administrar aquele assunto, decodificar, mastigar, elaborar pensamentos, né? Se a gente dá 5 argumentos de uma vez, mas por que não? Eu acho que vai ser bom, eu já te mostrei os indicadores, eu já te mostrei que ele é um projeto barato. Olha quantos argumentos que nem foram solicitados. Às vezes o problema não é o preço, não é o indicador, é a falta de pessoal, por exemplo, né? Então, eu estou dando argumentos desnecessários. A estrutura da confiança, o quanto eu fiz Nessa elo. história dos argumentos, me lembra muito aquela passagem daquele programa do MasterChef, né, que o chefe sempre fala assim, É, menos é mais, menos é mais, ele exatamente, sempre repete a frase. exatamente, né? O menos e o melhor é mais, né? Sempre o mais adequado. Ah, a gente já falou no podcast anterior a estrutura da confiança, é importante a confiabilidade das partes nesse diálogo, né? E depois, sempre justificar com benefícios, com exemplos, que o professor Xavier já muito bem falou, storytelling, os exemplos, as comparações, né? Fatos, então isso tudo traz um volume melhor no seu argumento, né? A ideia é sempre você ilustrar os seus argumentos, porque a mensagem talvez fique mais direta, né? Exatamente, perfeitamente. E, sem dúvida, lembrar que não são os argumentos que vendem, que vencem. Sou eu, é a minha fala, né? É a minha postura, é a minha adequação, é o meu planejamento, é a minha atuação num conjunto total. Então, aquele projeto, naquele momento, pode não ter sido adequado. Eu posso perguntar, a Mayara pode perguntar, então, a gente teria outro tempo para conversar sobre isso, inclusive respeitando. Às vezes é um líder que está lá super ocupado e eu estou ocupando ele mais ainda, está conversando isso. Eu poderia contar com a sua atenção em outro momento para a gente conversar sobre esse projeto? A pessoa vai te dizer se sim ou não, e vai te dar todas as pistas, e é preciso usar essas pistas. Então, a gente sempre diz, né, aqui dos princípios, escutar, anotar. Outra coisa que é muito legal quando você vai para uma reunião, doutor José Xavier, na Sim. comunicação, é anotar pontos, porque é muito desgastante para a outra parte você falar assim, o que você disse mesmo naquele momento, quem é a pessoa que está envolvida. Então, mostra que você está tendo uma atenção e você tem lá os subsídios para voltar ao diálogo. Inspirar, e a respiração é algo valioso, né? Eles dizem que é o tempo que você tem para voltar com uma boa fala, reusar as palavras mais exatas. Então, quando você me diz do storytelling, aí eu falo para você, eu repito o que você disse e vi importância naquilo, e você vai se sentir escutado. E Isso. dar provas de escuta, né, o que a gente sempre fala, e reaprender a falar de forma a ser escutada. Um último exemplo aqui, breve, eu passei por 4 reitores, e 4 reitores de áreas diferentes e com perfis diferentes. Tinha um que me dava lá 2 horas para conversar, e se eu até pedia, professor, eu estou saindo porque eu tenho uma outra reunião, você me desculpa, de tão gostoso que era, mas ele... Agora, tinha um reitor que me dava 10 minutos para eu pontuar 20 problemas, e eu tinha que ser objetiva, rápida, clara, porque era esse o formato de comunicação dele. Ser pragmático. Exatamente, eu preciso me adequar para aquele que eu falo.
E um último ponto aqui que eu quero citar, existe uma pesquisa interessante que diz que a boa comunicação se dá sempre quando a gente olha de olho para olho. Então, mesmo que eu seja um líder, eu não esteja alto aqui no alto e ele lá embaixo. Então, essa questão de fixar o olho na mesma altura é muito importante. O tom de voz, e essa pesquisa foi aplicada em vários países, o que se diz que, independente da cultura, do oriental, que é mais rígido, do latino, que é mais sanguínea, se eu falar num tom adequado que eu possa ter uma pitada, e isso o doutor José Xavier tem muito, e é muito louvável, de algo leve, engraçado, descontraído. Suavizar a conversa, né? Suavizar a conversa como você sempre faz, mesmo em meio ao trabalho sério, ao trabalho responsável, a gente pode ter um pouco de alegria, de leveza, e isso é o que na pesquisa aponta que o melhor comunicador é com esses 3 pontos. E tem uma questão, assim, eu carrego isso, né, no meu dia a dia, né? Principalmente, o exemplo mais óbvio impossível. Você chega no restaurante, você é atendido por um garçom. Se você pergunta para o garçom qual é o nome dele, nesse momento você já estabeleceu um elo que ninguém mais quebra depois, Que bonito isso, né? que interessante. Então, e aí você abre uma possibilidade de comunicação que antes você não tinha. Ele estava ali apenas para te servir e agora ele já se sente mais à vontade com você porque você chama pelo nome dele. Não Nossa, já... isso é fantástico, especialmente num país onde a gente tem uma diferença social muito grande e que, Claro. para ser respeitada, as pessoas mais simples sempre chamam de doutor. Doutor, é verdade, Independente é do isso. estado que você esteja, você está parando o carro, ô doutora, posso olhar teu carro? Ou seja, é uma submissão de uma Ele se coloca classe que ele se coloca numa camada abaixo na própria abaixo para sociedade. ter o seu olhar, o seu respeito. Então, quando eu vejo um desembargador, que é doutor de fato, chegar para um garçom que vai lhe servir e perguntar o nome, isso é de uma nobreza e de uma humanidade linda e admirável. E é assim mesmo que tem que ser feito. Sim, porque a gente tem que entender, né? A gente sempre falou isso aqui nessa série de podcast, né? Entender o outro, né? Não a empatia, a gente desenvolver a empatia, que essa, na verdade, é uma grande habilidade para quem está na comunicação ou precisa da comunicação. Perfeito, e o que é mais importante do que o próprio nosso nome, o que nos identifica mais como Claro. José Xavier, Jorge Fernandes, Maiara, Adriana Alvim, é o nosso nome. Então, esse garçom ser chamado pelo nome é um respeito muito grande com ele. A gente tinha pessoas da área da limpeza, que são importantíssimas dentro da universidade, e que eu sempre cumprimentava pelo nome, e aí a pessoa falava assim, é incrível, você não chama pelo nome. E eu dizia, mas incrível é quem não chama. Pois O é. contrário devia ser o assustador, né? E elas ficavam felizes porque eu dava um bom dia chamando-as pelo nome. Ou seja, São o que a gente chama de os invisíveis da sociedade. exatamente, e como é papel nosso que temos o acesso ao conhecimento, o acesso, tratá-los com todo o respeito à dignidade humana, né, doutor José Xavier? Então, isso tudo realmente, na verdade, você demonstra a habilidade da comunicação, né? Você privilegia assim, os argumentos, né? Os 7 princípios da argumentação, como a gente está falando aqui nesse episódio, tudo que você já falou, e passa exatamente por essa coisa, né? De você saber lidar, você entender a dor ou entender a necessidade de alguém. Isso não deixa de ser uma habilidade que você desenvolve na comunicação, até para você poder argumentar. Sem dúvida, a dor do outro não é minha, mas é importante, tanto quanto a minha. Perfeitamente. Bom, doutora Adriana, a gente sempre fala aqui, Ah, é a hora do ar, é a hora do ar, né? olá! Terminou um episódio, Ah, enfim, mas assim, foi muito bacana conversar com você sobre comunicação. A gente começou essa série falando com a professora Luciana também, que deu, assim, altas dicas, né, de como se comunicar. E a gente está encerrando aqui esse episódio. Eu queria deixar aqui o convite para a gente voltar a continuar falando de comunicação, porque, na verdade, comunicação ela pode ser ministrada num curso universitário durante 4 ou 5 anos, né? E a gente está usando aqui alguns minutos de alguns episódios para falar sobre comunicação. Mas eu queria deixar o convite aqui
para você poder voltar e a gente continuar falando de comunicação em outras oportunidades. Muito obrigada, doutor José Xavier. Parabéns por esse inovador projeto. Gosto demais e acredito que muitas pessoas se enriquecerão como eu pude aprender com vocês. Muito obrigada por Imagina. tudo e até a próxima. Um grande abraço. Muito obrigado. Então, encerramos aqui esse episódio de hoje, falando sobre comunicação e os 7 princípios da argumentação. A professora doutora Adriana Alvim, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores Ombudsman. Bom, para quem quiser ouvir essa temporada inteirinha ou as demais que nós já tivemos, procura a gente lá no canal do YouTube da Escola Judicial, dá lá o like, né, dá o joinha para a gente, se inscreva no canal também, é importante. Nas plataformas de streaming, Spotify, Google Cast, Apple Cast, estamos em todas essas daí, gente. Um grande abraço para todos, voltamos em breve falando sobre mais um tema interessante. Um grande abraço a todos, ficamos por aqui.